Olá, eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil e aqui sempre um tema vibrante, sempre um assunto que lá não é muito normal. O Supremo Tribunal Federal está desde 2015 fazendo o julgamento da descriminalização da maconha no Brasil, né? Ainda que nós temos lá um ministro que pretenda que a descriminalização fosse para todas as drogas, mas eu acho que é voto vencido, não vai adiante isso, correto? Quem é o usuário? O usuário é aquela pessoa que porta pequenas quantidades de droga para consumo próprio. E o traficante é aquela pessoa que porta uma grande quantidade para fins lucrativos. Conforme a lei, o usuário no Brasil não pode ser preso, correto? Mas nós temos aqui que fazer algumas reflexões sobre o assunto, sobre o tema. Estudos publicados em 2022 mostraram que nos países que ocorreu a legalização da maconha, aumentou muito o consumo entre os adolescentes. Muitos passaram a fazer uso da maconha para fins recreativos. O que fica difícil entender é por que a mídia está tão calada. Não me conformo do Supremo fazer esse julgamento e o Congresso Nacional também estar calado, né, entregou os pontos para o Supremo que resolva o assunto. Totalmente errado. Quem tem que fazer esse tipo de julgamento é o Congresso Nacional. Eu penso que lá, os 513 deputados que estão federais, deputados federais que estão lá na Câmara, e os 81 senadores votando, debatendo, brigando, né, sobre o assunto, etc., vai ser muito melhor, a decisão será muito melhor do que a votação, do que a decisão do Supremo, onde são 11 ministros que têm uma vista, né, um foco, todo ele no direito e não para os vínculos que essa decisão da descriminalização vai ter com a sociedade, que terá. Então, é difícil entender por que isso não é entregue, né, não cabe ao Congresso Nacional, que nós votamos para que nos representasse e tomasse as decisões que o país necessita. Ninguém votou no Supremo Tribunal Federal para tomar essa decisão, com todo o respeito que o Supremo Tribunal Federal nos mereça, porque é uma instituição que sem ela nós não temos democracia no Brasil e ela é importantíssima nas suas decisões. Mas nesse caso, especificamente nesse caso, descriminalização de drogas, eu acho que está havendo aí uma grande falha. Para mim, sim, caberia ao Congresso Nacional fazer. O CNJ diz que tem no Brasil aproximadamente presos 900 mil pessoas. Uma em cada 3 estão presas por motivos associados a drogas. Então vocês verão que, dependendo de como essa descriminalização vai ocorrer, nós teremos muita gente, hoje considerada traficante, fora da cadeia. Parece até que é uma operação para esvaziar mesmo cadeia, né? Acham que o Brasil prende muita gente. Mas nós temos que aqui, eu estou procurando, está aqui. Eu fiz um apanhado do último ministro que votou, o ministro Alexandre de Moraes. Preste atenção como é importante as palavras do nosso ministro. Ele diz: o artigo 28 da lei de 2006, lei de drogas, deixou de punir com prisão o porte de drogas para consumo próprio, mas não fixou como diferenciar o usuário do traficante, ou seja, não estabeleceu um parâmetro. A lei, no artigo 28, a lei de drogas, ela não estabelece um parâmetro. Quem é realmente o usuário? Quanto que ele deve portar de maconha? Quanto que ele deve portar para ser considerado usuário ou traficante? Quanto? Não está escrito. Geralmente, essa função fica a cargo da polícia, de algum juiz ou até do Ministério Público. E não há algo fixo, né? E o ministro, ele vê o seguinte: seria importante que esse procedimento
fosse igualitário, que esse procedimento fosse idêntico no mesmo Brasil. No Brasil inteiro fosse o mesmo procedimento e não nós tomarmos uma decisão aqui, no outro estado outra decisão, um juiz. Não, a decisão tem que ser. É por isso que há todo esse debate que precisa ser feito, tá? O ministro Edson Fachin, ele discorda do Supremo Tribunal Federal, está escrito aqui também, ele discorda, ele acha que deve ser o Congresso Nacional, deputados e senadores, fixarem as regras para diferenciar quem é usuário, quem é traficante. Importante essa decisão do ministro Fachin, viu? Mas agora eu pergunto, o Supremo Tribunal Federal descriminalizando a maconha, nós sabemos das consequências que ela fará sobre muitas pessoas, sobre muitos jovens. Quem é que vai cuidar desses jovens? Já temos centros especializados, psiquiátricos, que cada um reage de uma forma com a maconha. Alguns reagem de uma maneira muito perigosa para ele e para a sociedade. Quem é que vai cuidar? Isso tem de ser visto. Essa é a minha mensagem, uma mensagem importante, é uma mensagem que todos devem ter em mente, que determinadas decisões, elas mexem com a nossa vida, ou agora ou no futuro, mas elas mexem com a vida de todos nós. Tá? Por isso que eu estou fazendo esse trabalho de cidadania, alertando vocês, para vocês entrarem no assunto, e sempre, repetindo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer esse julgamento, e sim ao Congresso. É um tema de costume, é um tema de... cabe ao Congresso Nacional. Senhores deputados, acordem, levantem, vamos lá. Reivindiquem o que é direito de vocês. Segunda, quarta e sexta estou por aqui. Obrigado pela atenção. Gostou? Compartilhe, dê like, inscreva-se no canal. Até mais. Muito obrigado.